pessoal, começando mais um painel do Varejo Summit 2024 e agora a gente vai falar de e-commerce do futuro, como a personalização e o conversational commerce têm ajudado grandes e-commerces, grandes marcas a venderem mais. E eu estou aqui nesse painel com um time de elite do e-commerce brasileiro aqui para a gente conseguir abrir essa pauta e entender na prática o que eles estão fazendo para conseguir gerar mais venda. Então, aqui eu tenho na mesa comigo o Diego Becks, da Speedo, Ricardo Ribeiro, da Drogaria São Paulo, Luciane Iodice, da Privalha, e o Augusto Vieira, da Leveros. Então, é um prazer, pessoal, a gente estar aqui nesse painel. E, para começar, já vou abrir já quente aqui as perguntas com a Lu, falando um pouco de inteligência artificial. Se a gente está falando de e-commerce do futuro, não tem como a gente não falar desse tópico. Então, hoje lá na Privalha, né, o que vocês estão olhando para personalizar a experiência do cliente, dessa consumidora, desse consumidor que entra todos os dias no site da Privalha, tem diversas marcas, diversas opções de produtos para comprar. Como que vocês estão usando a tecnologia para melhorar essa experiência? Legal. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de personalização, de engajamento, já que a Privalha é uma marca muito engajadora, até pelo momento de compra que a gente trabalha, né? Não é um momento de compra por necessidade, é um momento de oportunidade. Então, com isso, a gente tem campanhas aí, flash sales, que duram só 7 dias, ficam só 7 dias no ar. São 400 campanhas de grandes marcas sendo lançadas todos os meses. Então, de fato, o nosso consumidor ele não quer perder essa oportunidade e, portanto, tem um engajamento muito alto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que trabalhar numa grande escala e tem que ser relevante para todos eles. Então, a gente tem hoje 19 milhões de usuários cadastrados, um faturamento de 1,4 bi, então é uma escala muito grande também para a gente trabalhar. E sempre é um desafio a gente entender como a gente é relevante para todas as pessoas, né, aceitando a individualidade de cada um, os perfis e gostos diferentes, né? Então, por isso, a gente está agora num projeto com o Adobe Target, para personalização de vitrine. Então, hoje, o aplicativo da Privalha, para mim, é diferente do seu, porque eu tenho certos hábitos e certos interesses, e você outros, né? E aí, com isso, a gente tem uma personalização, uma hiperpersonalização, e a gente consegue ser muito mais relevante para o nosso consumidor, gerando, assim, engajamento. Exato, acho que é um grande desafio, né? Você ter 400 ofertas e precisar juntar isso com 14 milhões de consumidores, acho que só IA mesmo para conseguir ser assertivo, né? São 400 campanhas, né? A gente trabalha com 1.500 marcas. Então, de fato, a gente tem uma granularidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser relevante para cada um, independentemente do perfil, da categoria. Então, de fato, o AI nos ajuda muito nesse sentido. Ótimo. Então, Diego, quando a gente está olhando para esse e-commerce do futuro, muito passa por conversational commerce, né? Por olhar para esse consumidor e ajudar ele nessa etapa de conversão, muitas vezes com humano ou com chat, WhatsApp, dentro dessa jornada, né? Na sua experiência, como que você tem visto esses canais ajudando a gerar mais venda? Legal, Gustavo. Acho que obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com todos vocês. A Speedo hoje ela é um case, né? A Speedo ela tem 80% de market share no mercado, trabalha no B2B muito forte e a gente tem o desafio de trazer isso agora para o B2C, trabalhando com o nosso e-commerce. E como personalizar tudo isso, né? A gente trabalha com um público que vai de 0 a 5 anos, um primeiro range. Em seguida, a gente tem um segundo range que vai ali dos que param, né? Tem alguns que param, outros que continuam. Então, a gente começa ali nos 12 de novo, a gente vai até uns 16. E, em seguida, a gente pega do público mais ou menos com uns 29 anos, aí vai até os 60. Então, a gente está encontrando as formas de comunicar com todos esses públicos. O público do 0 aos 5, com certeza, vai ser com a mãe. O público dos 12 aos 15, a gente tem que criar esse desejo. Então, como a gente faz isso? E o público mais velho é um público mais tranquilo, assim, da gente chegar, porque a gente tem uma gama de eventos também que esse público já participa. Então, a gente consegue ter uma personalização mais fácil com eles. Então, a gente consegue conversar com eles nos nossos eventos, onde a gente leva test drive de óculos, a gente tem uma loja itinerante que acompanha todos esses eventos, então a gente consegue estar mais próximo. Hoje eu acho que o nosso maior desafio é, de fato, comunicar com essa mãe, comunicar com esse adolescente. E a gente vem trabalhando isso no site.
O nosso site hoje, a gente tem algumas ferramentas que liga direto com... Lógico, começa com chatbot, a gente tenta encurtar isso para levar para alguma das nossas lojas. Eu acho que assim a gente vem conseguindo bons resultados. Esse ano a gente já cresceu 44% no e-commerce. Legal. E no caso da Drogaria São Paulo, eu acho que a gente já vê uma maturidade maior nesse tema de WhatsApp. Acho que a pandemia fez com que muitas farmácias, né, precisassem colocar o WhatsApp na jornada, precisassem digitalizar a operação do varejo físico, integrar isso com o digital. No caso de vocês, o que vocês têm olhado hoje para essa experiência omnichannel, integrações de canais, né? As dores para chegar até onde vocês estão hoje. Então, conta para a gente um pouquinho dos desafios que vocês estão vivendo lá. Boa, boa. Bom, primeiro, Gustavo, obrigado pelo convite de estar aqui. Acho que, primeiro, a Drogaria São Paulo hoje ela faz parte do grupo DPSP. Ela é formada por duas marcas icônicas, marcas bem fortes, que é a Drogaria São Paulo e a Drogaria Pacheco no Rio de Janeiro. Hoje são mais de 1.600 lojas da empresa. E a pandemia, de fato, ajudou a acelerar bastante a digitalização da companhia, né? O nosso e-commerce já existia pré-pandemia, mas a pandemia foi o grande impulsionador do crescimento dele, né? Com o lockdown, muitas pessoas, apesar das farmácias serem serviços essenciais e na época lá ficarem abertas, muitos clientes eram mais confortáveis comprar de casa e isso acabou impulsionando muito, tanto o WhatsApp direto com a loja, cada loja na época da pandemia tinha seu número de WhatsApp para o cliente falar em volta, como a nossa própria operação digital, né? Hoje eu posso dizer que a nossa operação, do ponto de vista logístico, já é uma operação 100% integrada às lojas, né? É uma operação omnichannel. A gente, nas 1.600 lojas, a gente tem retiro em todas as lojas. Então, hoje na nossa venda, mais de 60% é retiro em loja. E os outros 40% é entrega. Do total, 80% da venda sai da loja. Seja no retiro, que é os 60% que eu falei, ou seja, entregando da própria loja. A gente hoje está numa corrida de velocidade de entrega, né? Então a gente está muito olhando loja a loja para diminuir o tempo de entrega. A gente está entregando hoje com uma média de 2 horas. Média não, a gente promete 2 horas para o cliente, mas a gente consegue entregar em 45 minutos já, em média, esse nosso KPI. E a gente quer diminuir para entregar em 30 minutos. Então, o nosso principal desafio hoje é velocidade de entrega. A gente tem produtos como itens para dor de cabeça, que são agudos, e o cliente precisa receber ele rápido, e ele pede para chegar em 15 minutos, 30 minutos. Então, nosso principal desafio hoje está sendo acelerar nossa capacidade de entrega das lojas. Ótimo. E aqui a gente também tem Leveros, que é um caso um pouco diferente de todos os outros. A gente estava olhando muito aqui para B2C, e o caso de vocês é um B2B2C, né? Eu acho que tem um desafio aí na digitalização e como vender mais um produto que muitas vezes tem diversos players dominando lá o Google, colocando anúncios, e vocês têm aí um elo muito grande com uma pessoa, um representante que muitas vezes ajuda nesse processo de venda, né? Então conta pra gente como que vocês estão integrando tudo isso e gerando um diferencial pro negócio de vocês. Claro, primeiramente, super prazer estar aqui. Obrigado, Gustavo. Essa bancada aqui de peso, né? Só grandes marcas, então é muito legal estar aqui. Hoje, 60% do nosso negócio é B2B2C, né? Diferente do ramo dos colegas, a gente trabalha com produtos de um ticket médio elevado, né? O nosso ticket médio hoje, ele gira acima de R$2.000. Ninguém vai comprar um ar-condicionado, a menos que seja um equipamento portátil, enfim, ou outros. Então, a gente depende muito de alguém que tenha a capacidade de especificar esse sistema e trazer conforto para o nosso cliente. Então, por isso que a Leveros é uma empresa que quer ser referência e o nosso propósito mesmo é profissionalizar o mercado. Então, é ajudar desde o pequeno instalador até o grande, aquele que se estruturou com várias equipes, com loja, com varejo próprio, trazer soluções e engrenar o modelo de negócio desses nossos parceiros instaladores. Então, até corroborando com o ponto anterior dos colegas, a gente também, olhando efetivamente para B2C, a gente percebeu que o nosso cliente, ao entrar no nosso site, normalmente ele chega naquele ponto de dúvida, naquele ponto de desconforto. Ele está fazendo uma compra de alto ticket, de alto valor,
E desde que nós implementamos o nosso bot, o nosso WhatsApp interno no site, as nossas conversões aumentaram de 15% a 30%. Então, hoje, a gente tem um primeiro tier ali de atendimento automatizado e um tier humano, que é muito fundamental para operações complexas como a nossa. Então, só corroborando com o ponto anterior. E falando de B2B2C, que é a nossa ferramenta fundamental, hoje ela também é e-com. Eu também gero uma plataforma de digitalização, uma plataforma completa. Eu entrego isso para o meu prestador de serviço, onde ele consegue realizar CRM, ele consegue entregar um orçamento personalizado para o cliente dele e eu conecto toda a logística e a última milha dele, a Leveros quem faz. Então, a nossa ideia mesmo é trazer para esse prestador de serviço uma cadeia completa ao qual ele possa não só profissionalizar o negócio dele, mas entregar uma melhor solução, uma melhor experiência para o cliente final. Então, hoje nós temos um foco de uma plataforma única que integra desde a relação que eu tenho com esse prestador de serviço, os múltiplos canais que eu tenho, desde revendas, lojas físicas e tudo mais, que abarcam esses hubs de relacionamento que atendem esses prestadores de serviço, até uma relação customizada e personalizada por cliente final que me acessa pelo meu site ou pelos inúmeros marketplaces que a gente também opera conjuntamente. Então, basicamente, hoje é dessa forma que a gente está dividido e que a gente pretende continuar avançando. Bem interessante, eu acho que essa união do físico com o digital, né? Perfeito, Você ter a humanização como um dos elos para levar mais venda, facilitar a experiência do consumidor. Eu acho que é um dos pontos altos da nossa conversa, né? À medida que você traz um pouco mais de segmentação, à medida que você vai granularizando a segmentação do seu negócio, isso vai te trazendo exigências de ferramentas que atendam esse nível de personalização. Então, eu acho que os chatbots são uma delas, como os colegas também comentaram, mas para públicos e perfis mais... aliás, para portfólios de produtos mais complexos, eu acho que ter a capacidade de ter um layer humano ainda é muito fundamental. Sim. E eu acho que essa experiência do físico também, do contato, eu acho que é muito importante. Em março agora eu fui para a China e lá a gente sabe a potência que é o digital, o live Estive lá há commerce. 15 dias. Ó, que legal. E uma das experiências que eu tive Live lá, commerce o e-commerce é Como a impressionante, gente né? diz no interior, live commerce lá é mato. É assim, é impressionante o que eles todo fazem lugar, com né? o TikTok lá. O feirante usa live commerce, o agricultor tem live commerce. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi algumas experiências que eles têm de varejo físico para fazer esse consumidor do digital ir para o varejo físico e ter uma experiência real com a marca, né? Então, uma experiência que foi muito legal, que eu fui visitar, foi uma marca, um e-commerce grande, onde eles montaram uma pop-up, como se fosse uma Oscar Freire aqui de São Paulo, e onde as pessoas compravam, vamos por R$500 lá no e-commerce, e elas ganhavam um número da sorte, né? Esse número da sorte dava à pessoa um direito de ir até nessa loja e trocar por uma chave que abria lá um baú, né? A pessoa que conseguisse a chave abrir o baú ganhava R$50 mil, né? Então, eles conseguiam levar muito consumidor do digital para o varejo físico, né? E eu acho que a gente tem aqui também um caso muito legal no Brasil, que é a Casa Privalha. Eu acho que é uma iniciativa que tem muito desse viés de conectar o consumidor que tem uma experiência no app, tem uma experiência legal lá no e-commerce, na vivência real, né? Então, Exato. conta pra gente, Lu, um pouco desse caso de vocês e como que vocês têm usado a Casa Privalha para fortalecer a relação. Exato, você falou muito bem. Na verdade, a Casa Privalha é para isso, né? A Casa Privalha ela é feita para a gente se aproximar dos nossos consumidores e dos aficionados pela marca. A gente, né, como eu estava falando, que a gente tem um engajamento muito alto, a gente tem muitos aficionados que a gente tem o prazer de poder encontrar pessoalmente e elas, na sua maioria, né, ter um contato físico com a Privalha e, claro, uma iniciativa muito mais voltada para pessoas, para o consumidor e para a marca também, né? Então, sim, nosso DNA é digital, né? A gente tem 16 anos no Brasil, desde 2008 a gente está aqui e 100% no ON. Então, a gente achou uma oportunidade de fazer o mesmo processo de campanhas flash sales que a gente tem no ON, que duram só 7 dias, a gente monta uma Casa Privalha que fica em São Paulo e até em outras regiões, como Belo Horizonte, que a gente já fez também, só por 7 dias, com as nossas melhores marcas. E, da mesma forma que no app, né, a gente tem uma experiência de navegação muito diferente de um e-commerce que é voltado para a necessidade. A gente tem um tempo de navegação que está em torno de 13 minutos, o que é excelente, porque, na verdade, a gente dá uma oportunidade de
passear no app da Privalha como você passeia num shopping, né? Você não está entrando e querendo comprar logo alguma coisa. E aí a gente traz essa mesma experiência do passeio, do lazer para a Casa Privalha também. Então, além da compra, né, que você pode ter lá e essa conexão com a marca, a gente tem também outras experiências de gastronomia, de yoga, de saúde, enfim. Então, exatamente o nosso conceito de marca do on trazido para o mundo offline. É uma experiência, com certeza. Eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas estou mega Vá. curioso. A próxima edição eu quero participar para realmente entender essa experiência que vocês criaram, né? Eu acho que isso realmente conecta muito o consumidor. E lá na China, cara, era impressionante, né? Eles além de levar, né, a experiência física, né, eles criaram muita estratégia de user-generated content, né? Que era criar ativações com arte, com música, para as pessoas irem lá e postar e fazer TikTok, né? Então gerou também aquele efeito de mídia paga, só que não paga, né? Então as pessoas iam lá naturalmente, começavam a postar e falar das marcas. E um dos nossos pilares de posicionamento é a arte contemporânea. Então a gente Olha, que aproveitou legal. o momento para trazer também a arte contemporânea, também em algumas instalações, em algumas ações que a gente fez na Casa Privalha. Então essa é a nossa oportunidade de trazer para o mundo off. Eu acho que a capacidade de você, é isso que eu acho que é hiperpersonalização, né? Só fazendo um paralelo e corroborando, as lojas da Leveros, a gente tem um público que a gente atinge fortemente, que são os arquitetos. O arquiteto, quando ele está dimensionando um projeto com o cliente, ele tem a necessidade de mostrar a aplicação do ar-condicionado. Então, hoje, nas nossas lojas, quando você entra, você tem uma experiência de todos os cômodos da sua casa devidamente aplicados com aquele equipamento. E a gente leva os leads para a loja, né? Também pensando em regionalização. Então, hoje, um cliente, quando ele deriva no meu bot, pelo meu site, e ele está geolocalizado, onde eu tenho uma loja, por exemplo, em Salvador, eu acabo derivando esse lead para minha loja em Salvador, porque eu vou ter um contexto regional, eu vou ter um entendimento da onde aquele cliente está. Eventualmente, eu favoreço uma visita física para ampliar o portfólio e fazer cross-sell. Então, é os ganhos mesmo do físico e do digital, levando o cliente a experimentar o produto. Né? Porque por mais que a gente promova uma experiência digital incrível, em algum momento Tem que provar. o touchable, né? Se você tocar, O componente humano exato, também, né? exato. E acho que uma palavra da moda hoje é o phygital, né? Porque acho que quem nasceu gerações milênios, que viu o canal digital criando, é fácil pra gente, na nossa cabeça, separar o que é um canal digital e o que é um canal físico, né? A nova geração já nasceu com isso existindo. Então, pra eles já passa a ser uma coisa só. Tipo, são os pontos de contato da empresa, e essa diferenciação de canal deixa de existir, né? E pra gente lá na DPSP, a gente vê muito essa união dos canais, né? Porque o cliente, ao mesmo tempo que ele pode comprar um medicamento para receber na casa dele, ele também pode se dirigir até uma das nossas lojas para retirar o medicamento e aproveitar uma sala de vacina que a gente tem, aproveitar para fazer um teste de biopedância, ter um apoio farmacêutico. Então a gente vê muito isso se conectando e sendo uma jornada única ali para o cliente, né? Só um momento diferente que ele foi impactado, né? Mas que tudo isso já do online e do físico se misturando. Então, outro exemplo, o cliente hoje na loja, ele consegue, através do aplicativo, ativar uma oferta especial para ele e pegar esse preço no caixa da loja. Então, ele mistura todos esses ambientes ali na jornada de compra dele. Eu acho que esse tema do aplicativo, eu queria entender um pouco mais no caso de vocês, Ricardo. Qual que é a relevância, então, do aplicativo nessa jornada do digital, né? A gente tem o e-commerce, né? Tem o web lá que muita gente usa, mas, obviamente, que o aplicativo é uma guerra difícil, né? De Sim. você fazer a pessoa baixar, tem uma fricção ali, mas depois que baixou, talvez você tenha ali uma segurança maior com aquele consumidor. Qual que é a relevância disso na estratégia de vocês? Hoje, dentro das nossas estratégias da companhia, o aplicativo é uma das principais estratégias, o desenvolvimento dele. A gente está investindo muito no aplicativo, porque a gente vê ele como uma maneira de fidelizar o cliente, né? Todos os programas de fidelidades conhecidos hoje, a maior parte está dentro do aplicativo, né? Que é uma maneira de você ter um contato mais próximo com o cliente e até dele acompanhar o avanço dele no programa de fidelidade, né? Então, hoje a gente vê o aplicativo como um asset para impactar o cliente na casa dele, através de... É mais barato você mandar um push notification para o cliente do que
você mandar um SMS, um e-mail, então ele diminui seu custo de CRM, uma vez que você tem um contato direto com o cliente, e ainda permite você conectar programas de fidelidade e você conhecer mais a fundo o seu cliente, porque no aplicativo o cliente tem um histórico de compra, ele consegue refazer um pedido antigo dele, então a gente consegue, através do aplicativo, ter esse olhar do cliente único, né, de se aproximar dele bem. Ótimo. E lá no caso da Speedo, Diego, olhando um passo atrás, assim, né? O que que você vê como pilar básico para o e-commerce funcionar bem, para entregar valor para uma companhia que está nesse processo de digitalização, ainda não é a Privalha lá que tem bilhões e milhões de consumidores, mas que almeja aí um crescimento grande nos próximos anos? A gente está investindo bastante agora no marketing de influência, então esse é um ponto que vai... E a gente leva tráfego com eles para o site, né? Então, a Speedo, por regra, ela sempre trabalhou com atletas, atletas profissionais. Ana Marcela é uma das nossas atletas, participaram de Olimpíada, Gabi Roncato, entre outros. Inclusive, alguns vão estar com a gente no desafio Speedo desse final de semana. Isso é muito interessante, mas eles são atletas, eles não trabalham com influência mesmo. Então, nesse momento, a gente está criando um time de influenciadores, embaixadores da marca, para a gente, como a gente tem capilaridade, está no Brasil inteiro, então a gente quer falar com todos esses Brasis que existem, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando bastante o marketing de influência para conseguir acessar. E aí, depois que acessar, a gente aterriza. Então, os influenciadores vêm trazendo um grande tráfego para o nosso site, principalmente cupom desconto, enfim. Vem sendo uma descoberta bem bacana para a marca, sair desse nicho de atletas e trabalhar um pouco com influenciadores. E no caso da Privalha, que é um segmento muito de moda, casa, né, e tudo mais, como que vocês estão olhando esses canais de aquisição, né? Influencer é um canal relevante. Quais são os canais que vocês estão olhando e apostando mais para trazer tráfego, trazer clientes potenciais de qualidade para o negócio? Legal. Bom, primeiro, o interessante é que sim, o nosso core business é fashion, mas no final das contas a gente trabalha com 8 categorias só no modelo de outlet, de flash sales, e hoje a gente tem a business unit de Brands Place, que seria um marketplace, também colocando a marca no centro, também colocando, né, essa navegação muito mais por loja do que produto, e aí a gente tem uma ampliação ainda maior de segmentos, né, de compra e até de público também. Então, acho que tudo o que a gente faz tem que ser baseado, primeiro, no que a gente tem de mais forte. Então, como a gente tem um engajamento muito forte, um canal de aquisição muito importante para a gente é o Member Get Member, né? Então, hoje a gente dá um voucher para a pessoa que compra indicado e para a pessoa que indica, né, nessa transação também, e isso é a nossa principal alavanca de aquisição, exatamente pelo grau de satisfação que a gente tem dos nossos consumidores. Depois disso, a gente tem também outros canais, como social media, influenciadores. A gente pontualmente também tem uma estratégia de marketing que também inclui mídia massiva, mas sempre muito focado no nosso objetivo de negócio, tanto de lifetime value quanto de rentabilidade, né? Então, tudo é pensado em prol do negócio e do nosso objetivo de negócio, e influencers também faz parte dessa estratégia, também sob o ponto de vista de marca, né? Quais são os embaixadores ou os influenciadores que têm um fit, que têm um match aí com o nosso posicionamento de marca. E sim, a gente usa em diversos casos também. Programa de indicação, para mim, é uma das verticais mais relevantes. Na CRM Bonds a gente tem um módulo, a gente trabalha com diversos varejistas com esse módulo, e a gente lançou esse ano uma versão nova dentro do WhatsApp. Então a gente tirou aquela fricção de muitas vezes ter que entrar numa landing page, preencher o nome e tudo mais. Então hoje, para vocês terem uma ideia, essa semana eu estava analisando os dados da Adidas, e 21% dos clientes que fazem a compra na loja recebem o WhatsApp, né? Ganhou R$100 de bônus, quer dobrar o seu bônus para R$200, indique um amigo, né? 21% das pessoas estão indicando. Então a gente criou, né, uma forma daquele boca a boca no varejo físico, que é muito mais difícil, né, de fazer, tangibilizar isso, né? E a gente conseguiu, dentro do WhatsApp, basicamente só ele colocar o contato, né? Ao invés de ter que subir numa landing page, fazer um processo que muitas vezes gerava uma fricção.
Então, a gente tem olhado muito como um dos principais canais para os nossos clientes, né, o Member Get Member, porque ele facilita e realmente fideliza o cliente que está indicando e dá a oportunidade de um amigo fazer uma primeira aquisição. Você se adapta ao hábito do consumidor e não obriga a fazer Universo, um né? outro hábito de navegação, um outro caminho, né? Você se inseriu nesse fluxo que ele já tem do WhatsApp. Exato. Acho que isso é um insight super importante, né? Muitas vezes a gente tenta, na hiperpersonalização, às vezes mexer um pouco na jornada do consumidor e é muito difícil, né? É muito mais fácil a gente olhar para a jornada e tentar entender, cara, aquele consumidor está no WhatsApp ou aquele consumidor está na minha loja, o que eu posso fazer para agregar e melhorar a experiência dele, né? Um outro caso, essa semana, que eu achei muito interessante na Adidas, que a gente visitou lá a loja, é como eles estão aproveitando o tráfego da loja para conseguir usar o digital também para gerar venda para o varejo físico. Então, eles criaram cupons com uma landing page, nesse caso, onde passa o QR Code. Então, eles têm uma loja que passam 900 pessoas todos os dias. Então, é como se você tivesse 900 pessoas entrando no seu site e você precisasse pensar numa estratégia para conversão, né? E aí eles fizeram folders, né? A pessoa entra, ele dá um folder de R$ 50 para a primeira compra. Então, essa sacada de muitas vezes a gente pensar, cara, o que eu estou pensando lá no meu e-commerce? Eu posso levar para o meu varejo físico para também melhorar a conversão. Total, Mas é total. exatamente o que você falou, né? Muitas vezes a gente fica como head de alguma operação pensando, poxa, qual que é o grande salto da vez? E muitas vezes é você entrar na trilha de preferência daquele consumidor e sem inventar a roda. Então, poxa, aquele consumidor que adora o varejo físico e que vai, no case como você contou na Adidas, os clientes que visitam as lojas da Leveros, como é que eu gero valor àquela experiência no canal que ele deseja, almeja ser atendido. Então, às vezes eu vejo, e a gente sempre debate com muitos colegas, né, fazendo investimentos muito grandes para efeitos de integrações em momentos que a maturação do negócio ainda não chegou até ali. Sim. E você pode gerar ou construir uma jornada ainda mais agradável para o cliente no ambiente que ele está. Então, se é o WhatsApp, é o WhatsApp, se é o e-mail, é o e-mail, se é na loja física, é na loja física, e como é que você integra isso, gera valor, aí sim, levando ele para determinadas experiências diferentes daquelas que eram até então convencionais. Né? Total, eu acho que essa estratégia de usar o físico para alavancar online é uma Isso aí. bela estratégia. Hoje, a minha massa de downloads do app, a principal fonte é orgânico da loja. Então, a gente tem 1.600 lojas com 27 mil colaboradores incentivando o cliente em loja a baixar o app. Então, grande parte da minha massa de downloads é gerada pela própria loja. E dentro da experiência da loja, até que eu comentei, a gente faz pilhas de produtos que o Ativou e comprou, onde o cliente precisa do app para fazer aquela ativação. Então, acaba também sendo um impulsionador de downloads ali para o app e na volta a gente traz o cliente de volta para a loja através do app, fazendo o push, falando de alguma oferta que ele pode ir lá buscar no dia, né? Então, a gente Então, ele fecha tem uma o oferta 360 específica que ele só consegue resgatar aquele produto com o app baixado. com o app baixado. Nem se ele colocar o CPF lá para baixar. Não, ela é exclusiva aplicativa, a gente chama de Ativou e comprou, e aí o cliente vai ter que baixar o app e ele vai lá faz o cadastro dele no app e através disso ele consegue começar a ativar e usar aquela oferta. E aí ele consegue usar tanto na loja como comprar e receber na casa dele. Esse é um É uma grande... forma que você criou de conseguir segmentar por um dado que está vivo dentro da sua loja, ou seja, é o cliente lá manifestando aquele determinado interesse. Né? Sim. Nosso caso, por exemplo, da Leveros, a gente tem o tema temperatura e clima. Então, por exemplo, eu tenho climas diferentes operando em várias regiões do país e hoje, via digital, via hipersegmentação, a gente também consegue resolver isso, seja dentro do site levando para a experiência digital levando para o físico. Então, a gente consegue traquear isso e operar com esse fator clima, no nosso caso, como ar-condicionado. Né? Essa da hiperpersonalização que você comentou pro clima é essencial porque o Brasil é gigante, né? Gigante, cara. Então, continental. quando a gente está falando de frio em São Paulo, muitas vezes em Brasília é seca, né? A gente tá falando de seca, então lá você precisa vender um umidificador de ar, você precisa Exato. vender outros produtos, né? Perfeito. E na com mesma isso, semana em São Paulo é inverno e verão. É, na inverno mesma e Eu estava verão, ouvindo né? vocês falarem sobre estratégia de influenciadores para gerar tráfego, é maravilhoso. No meu caso, é dados, puramente dados e investimento no lugar correto. Produto certo para o cliente certo no timing correto, que no nosso caso envolve muito temperatura. Né? Mas eu acho que tudo é uma conexão da parte humana e de Perfeito. dados, né? Então, a Perfeito. gente também trabalha com predição de dados para entender em que momento que o consumidor pode estar insatisfeito, pode virar um churn, pode virar Exato, né, pode ter retenção, uma né? evasão para a gente
tratar isso da melhor forma, pensando também no lado humano de conexão com a marca, de vontades, de, enfim, possível rejeição. Aquele Então, momento do abandono do carrinho que você coloca uma predição ali e gera valor para ele. mas acho que perfeito. sempre lembrando que tem seres humanos por trás Sim. daquela transação, né? Então, acho que os dados servindo como base para decisões estratégicas e humanas também. Concordo plenamente. Total. E quando você vai para essa hiperpersonalização, tem muito o ciclo de vida da pessoa, né? Porque você pensa numa farmácia, a pessoa passa por diversos ciclos de vida, desde o nascimento de uma criança, de um bebê, que ela passa 9 meses ali a comprar fralda, a comprar produtos infantis, até um resfriado que dura uma semana, né? Então você tem que ter toda essa inteligência para acertar o cliente na hora certa, né? Aquele remarketing que a gente fazia, que é o cliente via o produto, ficava seguindo ele na internet, ele deixa de funcionar porque ele acaba errando nesses pontos de Exato. ciclo de vida, né? Exato. Perfeito, cara. Isso E mesmo. eu acho que está muito relacionado a entender o dado comportamental, né, do consumidor em tempo real. Que eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem com inteligência artificial. Se a gente fica olhando o dado transacional, que é o dado do passado, né, o que ele comprou, a gente perde aquele sinal do que ele está buscando agora, né? E eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar nessa hiperpersonalização, né? Como que a gente está coletando os dados para realmente criar uma jornada relevante, né? Eu queria voltar também, como a gente tem aí mais uns 10, 15 minutinhos, para o básico, né? Então, eu imagino que muitas das pessoas que estão escutando a gente estão com uma operação ali, né, ainda não faturando mais de 1 milhão por mês, então uma operação mais inicial. O que no lugar, né, deles, né, vocês estariam fazendo hoje para fazer uma operação organizada, criar uma base de dados organizada, né? Que tipo de ferramenta que você estaria olhando hoje no mercado para aumentar a conversão e para gerar uma experiência melhor aí para esse consumidor, aumentar a venda, né? Aquele básico bem feito que não pode deixar de ter hoje no e-commerce. O que vocês dariam de dicas aí? Vou deixar começar com a Lu aí. Bacana. Eu acho que os conceitos que a gente falou se aplicam de todas as formas, né? Independentemente do tamanho do negócio. O que muda é, talvez uma startup esteja numa fase da curva de maturidade diferente e numa escala diferente, né? Então, os mesmos conceitos que a gente falou de dados, de personalização, de humanização, de marca, de relação com marca, independentemente do canal físico, online, se aplicam. Mas aí eu acho que tem uma oportunidade para essas empresas já atuarem no começo desse ciclo, já testar rápido, errar rápido, entender e validar premissas, né? Fazer as perguntas certas, né? E validar premissas para o médio e longo prazo da companhia. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Não é ter inteligência artificial por ter ou análise de dados por ter. Aqui vai servir ao negócio, né? Que tipo de dado eu tenho que ter, com que profundidade, com que granularidade, inclusive, de acordo com o degrau aí que você está, né? O ponto da curva que você está. Então, acho que é isso. Acho que valeria o mesmo conceito. Eu entro sempre no que e o como, né? Eu acho que é sempre a pergunta, tá bom, o que eu quero? É o que eu quero para esse momento. Então, eu começaria com essa pergunta. O que eu quero? Quero vender mais? Eu quero posicionar minha marca? Não sei. O que eu quero? E aí, o como, a equipe vai dizer. Aí, a equipe vai trabalhar no como, ela vai te trazer várias saídas e tudo mais. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Eu trabalho no marketing, eu acho que todo mundo sabe um pouco de marketing, né? Tem sempre essa coisa. E o que eu sempre tento tirar de aprendizado das reuniões é muito isso. É o que queremos agora. O que a gente precisa? É vender? A gente vai para um lado mais de trade. Não, é posicionamento de marca? Vamos para um lado mais de branding, vamos trabalhar topo. O que a gente quer? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante que a gente sempre tem que fazer quando a gente for parar numa mesa para debater o momento atual da companhia. É o que a gente quer. É muito fácil se perder nas tendências, né? Sim, exato. Todo evento é uma plataforma nova, uma tecnologia nova, é o IA, é o chatbot, é o overlay, é não sei o quê. Então, eu acho que se questionar o objetivo real, eu acho que é o começo muito bem feito, né? Senão a gente treina lá, bota um monte de piloto, um monte de POC dentro do nosso e-commerce e não está olhando realmente para aquilo que vai agregar mais para o negócio e no momento dele. Até
quando você vai fazer um post na sua rede social, é o que eu quero com ele, né? Vou colocar uma ferramenta nova, tá bom, mas o que eu quero? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante que eu acho que todos deviam sempre fazer, sabe? E aí o como a gente pensa daqui a pouco, mas o que a gente quer? Vamos anotar aqui, fazer todas as anotações? Pô, eu acho que iniciar hoje é até um diferencial competitivo, porque tem diversas plataformas no mercado completas, tanto do ponto de vista de e-commerce, que faz o funil completo, até de dados, que consegue já ter tudo conectado. Porque quando você pega uma empresa grande que tem 120 anos de história, você tem todo um sistema legado que foi construído pensando numa venda de loja. E aí você tem um desafio de conectar isso com os sistemas de e-commerce que nasceram depois. As empresas que estão começando agora, startups, acho que tem diversas ferramentas no mercado que ela já começa com a casa do digital construída, né? Tipo, não vai ser algo que ela vai ter que conectar um legado que nasceu físico e começou a se transformar digital ali no meu sistema, né? Então, acho que começar agora até um diferencial e tem diversas ferramentas aí no mercado que o pessoal pode entender bem. Bom, e eu vou completar, né? Os colegas falaram aqui de funções muito importantes pensando numa startup, né? Dados desde o início, ferramentas simples que a gente pode conectar, qual é o propósito desse business, e aí acho que faltou falar do cliente, né? Acho que toda startup deveria identificar muito bem qual é a persona, quais são essas personas, o grupo, né? Quais são os grupos de clientes que eu tenho, e dentro daquele grupo, acredite, tem microsegmentações para serem discutidas, debatidas, e eu acho que a partir disso poder acompanhar e segregar os seus dados para tomar as melhores decisões de negócio. Então, à medida que a gente olha para essas personas, a gente tem que identificar quais são as dores a serem resolvidas, né? Acho que isso é bastante óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? E às vezes a gente está perseguindo um monte de coisa que não é a resolução de fato da dor, da demanda, daquele negócio que eu estou querendo criar e construir. Então, acho que... E um último elemento também que eu acho que vale citar é a questão de parcerias estratégicas. Para muitos negócios que estão começando, às vezes vale muito a pena você trazer parceiros estratégicos para o seu negócio. Total. Não tenta fazer sozinho, né? Tem gente no mercado que já está fazendo. Total. Então, acho que eu costumo dizer que essa humildade corporativa ela é muito fundamental. Sim. Às vezes ela até falta nas tomadas de decisões dentro dos boards das companhias, mas para as startups que estão começando, parcerias estratégicas. Eu acho que você tem muitos marketplaces no mercado que você pode aprender. Tem muitas companhias, consultorias que podem ajudar no início a resolver até então essa dor pré-determinada que você escolheu para criar um negócio e resolver para o seu cliente. Essa semana eu li um estudo bem interessante do Google. Eles lançaram uma pesquisa chamada Flash Friday, que eles fizeram um estudo olhando os 30 maiores e-commerces e analisaram ali diversos pontos, né, para a operação relativa à Black Friday desse ano, né? E aqui tinha duas coisas que eu fiquei um pouco impressionado ainda, e que é um básico que eu recomendaria para todo mundo entender como que está a sua maturidade no e-commerce nesse sentido. Eles olharam desses 30, 14 dos 30 maiores e-commerce do Brasil ainda não enviam notificação de carrinho abandonado. Para mim, eu acho isso impressionante. A oportunidade perdida. Diamante, né? É um diamante ali que o e-commerce tem. Hoje, né, normalmente a gente tem 2 a 3 vezes mais volumes de pedidos abandonados do que faturados. Então, é um volume impressionante. Então, ter uma estratégia de carrinho abandonado, para mim, é um essencial, que a gente deveria estar botando a mão na prática e, além disso, né, não olhar mais só o e-mail. Eu acho que olhar esse abandono no WhatsApp, a gente ter talvez, né, uma humanização desse abandono. Cara, é muito dinheiro que a gente está deixando na mesa para um negócio simples, né? E a outra que também para mim é chocante, só 10% desses 30, né, só 3 e-commerces estão usando a experiência de navegação para personalizar a experiência com banners inteligentes ou campanhas segmentadas. Então, aquele dado comportamental, a gente está falando aqui de hiperpersonalizar, né? Mas, cara, nem os 30 maiores estão realmente usando o dado coletado do comportamento para realmente pegar um banner ou fazer o que a Privalha está fazendo, né? Pô, eu tenho 400 campanhas, né? Como que eu entrego para o João uma coisa diferente do Marcelo, né? Assim, eu não consigo mostrar tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso mostra, né, como muitas vezes esse básico, que aqui na conversa parece simples, né? Sim. A gente não consegue botar na prática. isso Então, eu olharia, né, assim, do lado
aqui do meu pitaco, né, essas duas iniciativas, né, olhar como que está a experiência do carrinho de compra, se já tem o WhatsApp integrado nessa jornada, e a outra, né, o que vocês estão olhando para, né, essa experiência de produto recomendado, dado comportamental, como está usando na jornada. Eu acho que são bons caminhos, né? Total, e até agregando um pouco na sua fala, tem muito dinheiro na mesa aqui, né? Porque quando você olha para uma taxa de conversão do e-commerce, a gente está falando do e-commerce que performa bem 5% de taxa de conversão, nos apps é mais alto, chega a 9, 10%, até 15% em app. Mas mesmo sendo alto 15%, eu tô falando de 85% que não concluiu a jornada, que acessou o digital e não concluiu naquele momento. Ou porque se distraiu, ou porque seu fluxo de compra é muito longo. Então, estratégias de reengajamento, como carrinho abandonado e até produtos vistos. Produtos vistos e não adicionados à sacola, acho que ajuda a puxar muito, melhorar essa taxa de conversão, né? Então, acho que ter esse olhar de reengajamento do cliente que entrou e não concluiu ali o processo é super importante. A gente tem um case bem legal na CRM Bônus, dessa etapa de descobrimento que você falou, né? Desses 85%, 90% dos consumidores que não chegam nem a comprar. A gente tem um case com a Leroy. Esse ano eles faturaram mais de 13 milhões nessa etapa de descobrimento. O que a gente tem ajudado lá, né? Nesse caso, a gente tem criado overlays e banners dentro da jornada da pessoa de navegação, né? Pedindo para ela fornecer o celular em troca de um bônus, em troca de um cupom, e aí a gente consegue entender essa navegação antes de chegar no carrinho, né? Então, eu acho que esse pensamento, né, de olhar, cara, se eu tenho 1,5%, 2% de conversão, o que eu estou fazendo para os 98% que entraram lá? Como que eu consigo entender quem são essas pessoas? Aonde que eu posso usar esse dado? Como coletar esse dado? Eu acho que isso tem nos provocado muito na CRM Bônus, né? A gente olhando como ajudar esse e-commerce a melhorar a conversão. Então, a gente já tem boas iniciativas, né, nessa frente, mas eu acho que também é uma excelente provocação, né? Como olhar para os 85% e extrair mais valor deles. Total. E acho que outro ponto também é a recompra, né? Porque a gente falou do funil, Total. dos 85 que não concluíram naquele ponto, mas também tem, principalmente numa drogaria, a gente tem bastante produtos que são de uso contínuo. Então, o cliente usa todo mês aquele produto, né? Então, eu espero uma recompra dele naquele mês. Então, se ele não volta, também ter uma estratégia ali de trazer aquele cliente de volta, né? Seja através de um push notification, de uma oferta personalizada, mas também ter também esse olhar para a recompra do cliente que você sabe que está há um tempo e deveria voltar ali, porque ele deve estar consumindo seu produto de alguma forma, né? Só corroborando com estatísticas, brevemente, no nosso caso, e para todos os segmentos que têm uma venda mais consultiva ou mais técnica, o cliente que ele sai do ambiente do teu site, ele vem para um ambiente bot e posteriormente humanizado, essa estatística é de 15% a 20%. Então, todos os clientes que iniciam uma conversa comigo, eu converto de 15% a 20%. Nossa, é muito alto, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma recomendação, uma dica interessante também para quem estiver nos assistindo e que também operam em segmentos de alta complexidade. Excelente, pessoal. Então, a gente está chegando no final. Queria super agradecer pela contribuição de cada um. Tenho certeza que foi, para quem está ouvindo aí, foi uma oportunidade única de entender um pouco mais desse e-commerce do futuro. Acho que a gente falou aqui muito de hiperpersonalização, WhatsApp, né, o Conversational Commerce. Então, quem gostou aí desse painel, comenta no chat aqui dessa apresentação, compartilha. A gente tem o Member Get Member também do Varejo Summit, então indique para um amigo que você vai ter a chance aí de concorrer a premiações. E é isso, então participem, continuem aí na programação que tem mais painéis, mais palestrantes super bacanas para você acompanhar aqui no evento. Até a próxima, pessoal!